senhor lembra, senador Jorge Viana, que foi justamente em 1996 que o jornalista Paulo Franz fez denúncias sobre a corrupção na Petrobras. Agora é o presidente Fernando Henrique Cardoso que reconhece que foi avisado por Benjamin Steinbrück de escândalos e que ele teria que intervir e que não houve intervenção porque estava havendo a discussão da lei do petróleo naquele período. Ora, porque tratam aqui como se os escândalos tivessem surgido agora. E aqui eu quero entrar em outro ponto do mesmo livro, que ele fala da sua relação com Antônio Carlos Magalhães, no caso da pasta rosa. O filho do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo, tinha sido chamado a prestar um depoimento. Aquilo deixou Antônio Carlos Magalhães enfurecido. Fernando Henrique Cardoso recrimina a atuação da Polícia Federal e conclui dizendo o seguinte: em todo caso, o procurador colocou um ponto final nisso. Esse procurador é o velho engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Aqui você tem um presidente, nesse caso, senador Jorge Viana. Foi importante quando houve a sabatina do Janot, procurador-geral, porque nesse caso a presidenta Dilma nomeou o mais votado. Isso não acontecia antes. Essa prática começou a acontecer a partir do primeiro governo do presidente Lula. Todos os procuradores gerais foram os mais votados pelos procuradores. Antes não. Como é que Geraldo Brindeiro foi escolhido? Ele foi nomeado 3 vezes por Fernando Henrique Cardoso, sem eleição, e na quarta houve uma eleição. Sabe em que lugar o Geraldo Brindeiro ficou? Em 7º lugar. Ele não fez parte da lista tríplice. O que fez Fernando Henrique Cardoso? Nomeou o 7º colocado. Se fosse um governo do PT que fizesse isso, esse Brasil caía. Se fosse Lula ou Dilma, esse Brasil caía. Na verdade, o Ministério Público não tinha a autonomia que tem hoje. Nós tínhamos, e está claro nessa intervenção, um procurador que agia para engavetar, para fazer com que os processos não andassem. Mas eu quero ir mais longe, porque Fernando Henrique foi avisado que houve escândalo de corrupção da Petrobras e, sinceramente, ele tinha que ter feito o quê? Ter denunciado ao Ministério Público. É que já faz tempo, mas seria quando o funcionário público, esse é o caso tipo de prevaricação, você é avisado e não faz nada. E aqui tem um outro ponto que os tucanos fogem nesse debate. Operações da Polícia Federal, senador Jorge Viana. Eu pergunto a Vossa Excelência tem noção do papel da Polícia Federal no governo Fernando Henrique Cardoso? Pois bem, eu vou dizer aqui, nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, houve 48 operações da Polícia Federal. Uma média de 6 operações por ano, em 8 anos. Sabe qual foi a média de operações da Polícia Federal de 2003 para 2014? 2.400 operações, uma média de 220 por ano. No ano de 2015, a média de operações da Polícia Federal é 1,7 por dia, vai dar 400 por ano. Agora imagina, naquele período, 6 investigações por ano. A Polícia Federal não agia, não tinha estrutura, não tinha autonomia, não se investigava. Justiça se faça a presidenta Dilma. Não há interferência alguma nesses órgãos. Ministério Público, Polícia Federal tem autonomia para agir. Isso não existia.